Salve, salve, iluminados e iluminadas! No vídeo anterior, nós falamos sobre amperagem, falamos sobre volts, falamos sobre watts, e é o que nós precisamos ter de conhecimento para que nós possamos solicitar a nossa carga de energia elétrica, o nosso ponto de energia, a chave, né, que é o disjuntor, para que a partir dali a gente possa ter não só uma segurança, mas também condições de trabalho, porque o equipamento tem que funcionar e ele tem que funcionar todo. Se eu tenho um mapa de luz e nele eu consto com 10 refletores, vamos trabalhar com o mesmo número que nós comentamos lá atrás no outro vídeo. 10 refletores, mas se por acaso eu não tenho uma carga para funcionar os 10, eu não tenho amperagem para funcionar os 10, aí eu vou diminuir, eu vou colocar 6, vou colocar 7, como é que eu vou fazer com o mapa, com o espetáculo e tal? Então, agora a gente vai entender um outro ponto, que também é muito importante e necessário. Tem uma coisa que não vai trabalhar distante dentro do tema elétrico, daquilo que nós estivemos falando sobre a eletricidade, estivemos falando sobre a iluminação cênica de um conjunto total, não vai andar separado, que é o importante e o necessário. Os dois vão estar aqui, ó, de mãos dadas e caminhando junto. Vejam só, se eu já tenho um conhecimento de quantos amperes eu preciso para poder executar o meu mapa, para eu poder fazer a montagem do meu equipamento de iluminação cênica, aí nós falamos de equipamento, falamos de refletores. Porém, nós temos que falar de cabeamento. Então, agora, nós vamos tecer alguns comentários sobre cabeamento. O cabeamento, ele, no popular para nós, são as nossas extensões. São as tensões que nós trabalhamos. São não só as extensões, mas também alguns lugares que já tem esse cabeamento fixo. Só que a regra não muda. E no nosso caso, que nós vamos falar de montagem, principalmente em espaço alternativo, vamos sair para apresentar em espaços de praças, quadras e etc. Então, normalmente, nós vamos ter que levar este cabeamento. As extensões são nossas, ou são nossas, ou nós vamos ter que locar, vamos ter que arrumar elas de alguma forma. Senão os refletores não vão funcionar. Então vejamos o seguinte. Seria qualquer extensão? Seria qualquer cabeamento? O normal é falar de milimetragem. Os cabos, ele tem os seus milímetros respectivos. E a gente vai ver sobre isso, tá? Mas, às vezes, a gente fala bitola. Qual que é a bitola do cabo? Ou a gente vai assim para o popular, bem popular, quando nós falamos da grossura do cabo. Mas só que a gente vai falar de milimetragem. Vamos usar essa nomenclatura que é utilizada na parte elétrica. A milimetragem, a milimetragem do cabeamento, da extensão, né, do fio em si, do cabo, essa milimetragem, ela corresponde à amperagem. Às vezes a gente até ouve, quando uma pessoa muito leiga, mas muito leiga, elas vêm me pede uma extensão e me pergunta assim, eu posso ligar um aparelho de 110? Eu posso ligar de 220? Então vejam só, essa extensão, este cabo, ele não tem tanta importância
relacionada ao volts. A mesma extensão que é preparada para ligar o 110, também é preparada para ligar o 220. Isso não vai ter problema, desde que seja respeitado a amperagem que a qual ele foi preparado. Desde que seja respeitado a milimetragem com a amperagem. Como é que eu vou fazer essa matemática? Nós fizemos uma matemática entre volts e watts para chegar em amperagem. No caso de cabeamento, não se faz matemática. Ela já vem pronta. Ela já vem de uma forma industrial. Ela já sai da indústria, ela sai da fábrica, ela é vendida já para corresponder à amperagem que eu preciso. Aí que nós agora vamos aprender sobre a milimetragem. E ela é importante eu saber qual que é a milimetragem? Ela é super importante e super necessário. Por quê? Vamos utilizar o refletor em 220. Vamos pensar em 220 no momento. Ele tem 4,5 amperes. Refletor com uma lâmpada de 1000 watts, 220 volts. Ele, então, tem 4,5 amperes. Se ele tem 4,5 amperes, eu posso colocar um cabeamento, um fio, um cabo. Eu posso trabalhar com um cabo aí vamos para a milimetragem, de 1,5. Ele pode ser relativamente, ele é fino. Então, quando eu for comprar, quando eu for montar a extensão, eu vou pedir um cabeamento de 1,5 milímetro. Porque este cabo de 1,5, ele suporta até 15 amperes. Se eu quiser e se for necessário, eu posso ligar até 3 refletores neste cabo, nessa extensão de 1,5 milímetro. A bitola dele é de 1,5. Então, nesse caso, ele serve para que eu possa sustentar até 3 refletores. Normalmente, nós vamos ligar em um só. Vai corresponder o que está lá no mapa. Porém, eu tenho os refletores que eles vão estarem ligados ao dimmer, ao popular rack, que é a qual a mesa faz o comando. Então, normalmente, eu vou estar ligando um por um, porque eu preciso de acender só uma lâmpada aqui, fazer um foco aqui, para que eu possa... Às vezes, eu quero fazer uma geral, dependendo da montagem, que é a montagem do cabo, para saber que eu não vou ficar utilizando o que nós chamamos de Benjamin, ou popularmente o T. Ele não é recomendado, ele não é uma prática para que eu venha e coloque em uma extensão, venho aqui, coloco um Benjamin e ligar 3 refletores ali. Porque o Benjamin, o chamado Benjamin, o chamado T, ele foi construído para receber uma certa amperagem. E normalmente estes Benjamin, estes T's, eles não são seguros. Então nós estamos falando de um cabo que pode suportar, um cabo de 1,5 milímetro, que pode suportar 3 refletores, mas vamos trabalhar com a ideia de 1. Quando nós chegamos até o nosso dimmer 1 por 1, esse dimmer é alimentado. Aí fica até uma pergunta rápida. Se este cabo
de 1,5 milímetro, ele suporta somente 15 amperes, ele vai aguentar suportar os nossos 10 refletores? Lógica, matemática, a resposta é não. Ele não suporta. Então, neste caso, eu preciso, para corresponder essa situação, eu vou precisar de um cabo de uma milimetragem bem maior, que vai ser algo em torno de 10 milímetros. Então, é um cabo que ele tem uma grossura, ele tem uma bitola que é muito mais grosso. A bitola, ela é uma média de 6 a 7 vezes essa daqui. Por isso que eu tenho que saber dessas bitolas, saber da milimetragem dos cabos que eu vou utilizar. Se eu trabalho saindo do ponto de energia e me é dado um disjuntor, uma chave, no caso dessa daqui, ela suporta 120 amperes. Nessa parte de baixo aqui, na parte de baixo, fica registrado quantos amperes cada chave, cada disjuntor deste, ele foi criado, ele foi planejado, ele foi arquitetado para poder aguentar a distribuir essa corrente elétrica, que é o caso de 120. Eu tenho outros aqui, aí eu tenho de 30, 20, eu tenho este daqui que é trifásico, que também tem, ele é de 30, tem ele de 70, tem de 90, que aí nós vamos trabalhar essas chaves, que ela é uma chave mono. Nós temos uma outra que não tem essa outra parte, que ela é bi, essa daqui ela é tri, que nós estamos falando de monofásico, bifásico e trifásico, que eu não vou entrar em muitos detalhes. Que os nossos detalhes aqui é falar sobre cabeamento. Primeiro, montar as minhas extensões que vão alimentar o refletor até o dimmer ou até a mesa. Uma vez que nós temos algumas mesas, algumas até antigas, que elas têm ela tem até um apelido de rabo quente, porque ela tem o dimmer acoplado à própria mesa. Então, vamos colocar que ao sair ali do conjunto da mesa até o refletor, eu tenho que trabalhar com um cabeamento, no mínimo, 1,5 milímetros. É a milimetragem dele. E aí temos uma outra situação que tem que ser levada em consideração, que é a distância. Que esta distância, ela não pode ser muito longa. Até que, se tratando desse de 1,5 milímetro, normalmente, da forma que nós usamos, que distanciamos do palco, distanciamos das primeiras varas, até onde nós estamos, ou dos tripés, montamos os tripés de iluminação, até onde fica a mesa, às vezes nós estamos ali em 15 metros, 20 metros, pode ficar tranquilo que não tem perda de energia. Mas se nós começarmos a passar de 40 metros, aí nós já começamos a ter uma perda. E ela vai aumentando, quando vai aumentando esta distância. No caso, por exemplo, nós somamos os nossos refletores em caso de 10 refletores, 45 amperes. Então, saindo do ponto de energia até o dimmer, fizemos uma somatória que até um cabo de aproximadamente 10 milímetros, ele vai nos atender. Se eu dobrar
esses refletores e eu vou ter que, então, ter um cabo com a milimetragem maior. Aí já vou ter que partir para um cabo que talvez seja aí 16 milímetros, 25 milímetros. Essa milimetragem de cabo, ela vem de 1,5, 2,5, 4, 6, pula para 10, pula para 16, vai para 25, depois 35, depois vai para 50. Então, um cabo aí de 35 milímetros, ele aguenta 110 amperes. Eu com um cabo de 135 milímetros, eu com 110 amperes, eu tenho, então, eu posso usar um número de refletores bem maiores. Lembrando que, ao se falar lá no primeiro vídeo, falando de amperagem, e agora falando dessa milimetragem de cabo, nós estamos levando em consideração de ligar os refletores todos de uma vez só. Porque nós vamos ver, ao falar de mapa de luz, não é a quantia de refletor que está no meu mapa de luz que vai corresponder à amperagem ou à milimetragem de cabo, mas sim a quantia de refletor que é acesa ao mesmo tempo. E qual é o prazo deste tempo? Não importa. Vai ficar ligado só 5 minutos, 2 minutos. É uma cena em que eu vou ligar 20 refletores em 2 minutos. É o suficiente para derrubar, para fazer cair a chave, se por acaso não tiver a amperagem suficiente. E pode ocorrer que o cabo, este que sai da chave, que sai do ponto de energia até o dimmer, começar a esquentar. Porque está exigindo dele mais do que ele pode fornecer. Ele pode esquentar. E com isso, ele pode vir a derreter. E assim, nós temos um prejuízo. Outro fator na nossa compra de cabeamento, a sugestão, e é uma sugestão que a gente pede, que talvez até seja seguida, é que não compre cabos paralelos. Eles são aqueles brancos, marrons, e que ele tem uma proteção muito pequena. Compre sempre cabo que nós chamamos de PP, porque ele tem essa proteção, essa capa preta, onde os cabos, os próprios cabos, estão embutidos, e alguns desses cabos que têm essa proteção, elas têm uma divisória aqui no meio, fazendo com que os dois cabos não se aproximem, eles não estão juntos, eles não estão paralelos. Isso para nós ajuda muito na segurança, principalmente quando nós estamos montando o nosso equipamento em locais em que está muito aberto, espaço aberto, pessoas pisam, e aí é bom para a nossa segurança. E fica aqui um grande abraço.